Irmãos queridos, bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã em que os nossos corações vibram e pedimos a Deus que estejamos todos tutelados pelo seu amor, que cada um de nós possamos refletir naquilo que o Evangelho tem nos ensinado, para que as nossas vivências se tornem mais coerentes, mais amorosas e mais fraternas. Hoje nós vamos caminhar para o item 9 desse capítulo que estamos estudando. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo de todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligências e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nulas neles resultaria a ação. Suposto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo em sua maior parte, desempenham a missão que eles foram chamados pela força do gênio que possui, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhos, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temerosos do que não lhe deem crédito. Algum desses impostores tem havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outro pelos próprios Cristos, e pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz, crédulas, que eles creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos dos mais cegos, a de que o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado todas as suas virtudes, a menos que
tirardes a Deus um só de seus atributos. Já não terias Deus tirado uma só virtude do Cristo, já não mais o tereis. Possui todas as suas virtudes, os que se dão como sendo o Cristo. Essa questão, observai-os, prescutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhe que o Cristo não tinha a cupidez e orgulho. Notai aos demais que, neste momento, há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muito pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa que lhe prestam ouvido. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. Erasto, Paris, 1862. Jesus, querido mestre, que as lições possam calar profundamente em nosso pensamento, auxiliando-nos a despir, Jesus, das vaidades que muitas vezes nos cegam e nos atormentam. Que aprendamos a sermos simples, verdadeiros, sinceros, e que possamos servir a esta causa tão nobre que o Senhor nos legou, para que ela possa crescer como uma árvore que dá bons frutos, e que saibamos todos saboreá-los com alegria em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, Jesus, que assim seja. Queridos irmãos, como é difícil hoje a gente ter este olhar para os caracteres do verdadeiro profeta, porque nós temos tanto embuste, tantas vaidades, tantas mentiras, tantos falsos profetas. E é preciso que a gente compreenda que o que vai mostrar a veracidade dos fatos, sem dúvida, é aquilo que é feito no silêncio, na simplicidade, na generosidade, porque quando nós falamos da parábola da semente, a gente pode perceber que demora tempo para a semente crescer, florescer e dar frutos. E nós achamos que qualquer pessoa que nós estamos vendo hoje, representantes da figura de Jesus na Terra, tem trazido comportamentos tão exóticos, tão esdrúxulos, tão distantes daquilo que o Cristo veio nos ensinar. E muitas vezes nós temos nos iludido com isso, porque nós temos o hábito, amigos, de olhar as formas externas e não olhar o íntimo. E é por isso que nós ainda estamos em luta conosco mesmo para implantar o reino de Deus em nossos corações. Porque para que eu implante o reino da paz, da compreensão, da sinceridade, da sensibilidade, eu preciso ter coerência com aquilo que penso, sinto e a que as leis me dizem que eu preciso fazer, o ditame da lei. Então, quando Jesus fala para nós que nós precisamos compreender o que é de Deus, nós temos que entender também que Jesus nos chamou a atenção para orar e vigiar, para que a gente não entrasse em tentação. Então, por que o Espírito, em verdade, ele está muito mais ligado à carne do que ao próprio Espírito? Porque a luta é do Espírito, não é do corpo. E nós, olhando formas, nós temos invertido isso. Então, o Espírito é o futuro de todos nós. E a vitória é justamente quando nós conseguimos vencer os nossos compromissos.
E é por isso que Kardec, nessa lição que trouxe, colocou no Evangelho de Erasto, ele vai nos mostrar que algum desses impostores tem havido, tem havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade hão entrado pessoas assaz crédulas que eles creem nas torpezas. Esse é o estado de ignorância. Por isso que acho que Jesus nos trouxe a compreensão maior e a dádiva da doutrina espírita, quando dizendo que ele enviaria o Consolador prometido, que seria a voz do Messias. E tem muita gente que ainda espera que Jesus reencarne e volte, né? Porque quando ele esteve na Terra, ele não reencarnou, ele encarnou porque ele era um espírito, ele é um espírito que tem um trabalho muito grandioso, porque veio como filho de Deus, o filho unigênito, para nos ensinar. Então é preciso que a gente veja que os verdadeiros profetas, eles se revelam pelos seus atos, eles se mantam de força e de coragem para vencer todas as lutas. Jesus foi um filho unigênito, um missionário de Deus que esteve entre nós, um missionário divino que veio nos ensinar. E ele fala para quem nesse item do Evangelho que nenhum aprendiz é maior do que o seu professor. Então, muitas vezes, nós queremos ser o que não somos. Por quê? Porque o primeiro passo é ser humilde e modesto. Então, esse é uma característica do verdadeiro profeta. Agora, aquele que é orgulhoso, cheio de si, fala com altivez, critica o outro, persegue, como é que ele pode ser um profeta? Ou uma pessoa que traz para nós um pensamento que nos eleva. Então, nós vamos ver que nós precisamos também ter mais conhecimento para termos mais ponderações. Porque hoje nós ficamos tão encantados com as pessoas que falam bonito, que a gente fica assim encantada. Mas qual é a obra desse espírito? Falar bonito não representa que a pessoa é um representante do Cristo na Terra. É preciso que a gente traga, acima de tudo, o esforço para construir em nós virtudes. E é um absurdo quando nós estamos vendo que muitas vezes parece que a humanidade está degenerando. E nós sabemos que isso não é possível. E muitos ficam aí achando que Jesus é fulano, que Jesus está aí chegando, o Salvador. Será que o Cristo vai degenerar? Na lei de evolução, isso não ocorre. Não há ninguém que tenha essa situação de retrograr, de jeito nenhum. Então, nós vamos ver essa questão que nós vamos falar, será que é o Cristo? Será que não é? Será que ele é representante? Será que não é? Veja as obras. Veja as obras. Tiago fala que fé sem obras não tem valor nenhum. Então, que obra? Muitas vezes nós estamos aí falando, mas atrás disso tem um salário alto, tem uma facilidade. O Cristo não nos mostrou facilidade. O Cristo nos trouxe para nós a humildade, nos ensinou a caridade. E ele nos mostrou que nós precisávamos sair dessa crosta do orgulho que muitas vezes tem nos impedido de sermos mais felizes. Os caracteres do profeta, do verdadeiro profeta, vai nos mostrar que ele se apoia em todo o trabalho do bem, nas missões divinas. E hoje nós temos missionários que estão entre nós e que muitas vezes nós citamos, mas não vemos o seu exemplo. Nós temos tantos espíritos que estão aqui lutando para a humanidade se tornar melhor. Então, nós vamos ver que em todos os lugares, o mestre, aquele que está ensinando, aquele que está
como Jesus nos disse, e como Kardec coloca aqui na mensagem de Erasto, em todas as coisas o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. E para isso é preciso ter moralidade, não só inteligência. E nós hoje ficamos tão encantados porque a gente olha só a aparência, a forma, só aquilo que a gente escuta, que dá um ressoar bonito no ouvido, mas o que, que me leva a fazer? Que exemplo me traz? Qual é os valores que estes espíritos que estão aí conosco, que muitas vezes encantamos, têm nos exemplificado, têm nos motivado para que a gente possa viver mais do que aquilo que nós verdadeiramente gostaríamos de passar, mas não, nós queremos a vaidade, nós queremos o luxo, nós queremos as facilidades. Então, que fruto eu tenho dado? Essa é a pergunta que cada um de nós deveríamos pensar: que fruto eu tenho dado? De que forma eu tenho seguido Jesus? De que forma eu tenho vivenciado tudo aquilo que ele tem nos trazido? É importante que a gente possa observar que Jesus veio despojado de tudo que é aquilo que nós tanto gostamos, e nós percebemos por que que nós falamos de Jesus e não conseguimos viver aquilo que ele veio nos ensinar. Então, alguma coisa tá diferente, amigos. Alguma coisa precisa ser revisto. Então, nós vamos ver que o mundo, hoje, o mundo atual, que nós vamos ver que tem uma característica tão grande da inteligência, tem reclamado frutos para que possamos examinar as sementes verdadeiras dos princípios morais. O cristão tem tido cada dia mais decepções, porque ele olha para o mundo. Emmanuel nos traz uma mensagem muito interessante, que acho que vale a pena tirar alguns itens dela, para que a gente entenda, que é a mensagem chamada Frutos, do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele fala: o cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Veja se nós não estamos vivendo isso, amigos. É indispensável conhecermos o fruto de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheias de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente, veja bem, diariamente. E o que nós estamos aí diariamente recebendo? A seiva divina, transformando em fruto de natureza que vai nos auxiliar. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Cada um faça a sua análise do que você tem buscado e você tem seguido, que você acredita, para que você possa distinguir quais são os irmãos que têm trazido para nós, não como um profeta, mas aquele que tem nos auxiliado a conhecer a fundo este Espírito que sou e qual é o papel do Evangelho de Jesus em nossa vida. Então, é preciso que a gente tenha isso que Erasto nos fala: desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque impostores se dirão enviados de Deus.
Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Que a gente não caia nessas vibrações e nem na especulação de tantos irmãos que estão aí, em nome de Jesus, falando que ele representa o pensamento do Cristo. Deixamos no coração de todos a vibração dos bons espíritos, pedindo a eles que nos auxiliem no passe, trazendo do mundo espiritual os recursos valorosos para todos nós, que possamos nos acalmarmos, entrarmos num estado de mansuetude, pedindo a Deus que fluidifique as nossas águas e que Jesus olhe por todos nós. Assim, amigos, deixamos no coração de nossos irmãos o ósculo de ternura, de gratidão, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.